Dessa forma, de 1º de outubro a 31 de dezembro, a Evida oferece gratuitamente, sem a cobrança da coparticipação, a realização de consultas e exames a homens e mulheres que não tenham realizado exames em 2022. Então, da seguinte forma: mulheres acima de 25 anos terão a isenção da cobrança de coparticipação em consulta ginecológica, mais a prevenção do Papa Nicolau. Mulheres acima de 50 anos terão a isenção da cobrança da coparticipação em consulta ginecológica, prevenção, Papa Nicolau e a mamografia bilateral. E os homens acima de 50 anos terão a isenção da cobrança de coparticipação em consulta urológica mais o PSA. E especialmente para os beneficiários de Brasília, em parceria com a Clínica Servi, a Evida oferece a realização de check-up com a isenção de coparticipação, com consulta com o ginecologista, a ultrassonografia de mama e transvaginal, o Papa Nicolau e alguns exames laboratoriais. E em parceria com o Centro Radiológico de Brasília, mulheres acima de 50 anos podem realizar a sua mamografia lá. Então, obtenha o pedido médico via telemedicina com o nosso parceiro da Conexa ou na Clínica Servi e agende a sua mamografia e o seu check-up. A gente vai colocar aqui no chat os números da Servi, do Centro Radiológico de Brasília. Então, essa campanha está válida de 1º de outubro a 31 de dezembro. E essa isenção da cobrança de coparticipação será aplicada somente nos exames e consultas que a gente falou agora há pouco. E já adiantando os detalhes do Novembro Azul, para os homens e para as mulheres, né, para darem o recado para os homens que ainda não viram no site da Evida, em parceria com a Clínica Servi, os homens também terão isenção da cobrança de coparticipação com a consulta com o urologista, ultrassonografia de abdômen total e da próstata e os exames laboratoriais. Então, a prevenção e a detecção precoce e a saúde de todos os beneficiários são muito importantes para nós da Evida. No site da Evida também tem todos os detalhes na campanha da nossa landing page. E o nosso bate-papo hoje está com o chat aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora Alessandra, é só levantar a mão ou, se preferir, registrar aqui no chat. A nossa convidada é a doutora Alessandra Leite, que é médica oncologista do Hospital Santa Lúcia e Hospital de Base do Distrito Federal. Ela também é coordenadora do Centro de Oncologia do Santa Lúcia, do Gama. Doutora Alessandra, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada ao Grupo Santo, que também é nosso parceiro. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, gente. Bom dia a todos que estão participando do chat. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante a toda a equipe do Evida, na pessoa da Tatiane, que fez contato conosco. E bem-vindos, então, para a gente fazer esse bate-papo que é informal. Então, nós contamos com a participação de vocês aí no envio de perguntas ou dúvidas sobre isso. A campanha do Outubro Rosa, e esse mês tem muitas ações voltadas para o público feminino, é muito importante para lembrar as mulheres da relevância da realização de um exame especificamente, que se chama mamografia, que deve ser feito aí nas mulheres com idade a partir dos 50 anos, é o mais recomendado, em casos excepcionais, onde há fatores de risco ou fatores pessoais, né? Se houver alguma alteração identificada no autoexame da mama, em algumas circunstâncias, esse exame poderá ter indicação de ser adiantado para a mulher a partir dos 35, 40 anos de idade. Esse exame ele é muito importante porque ele é um exame de rastreio, ele não faz uma prevenção do câncer de fato, mas ele é um rastreio fundamental para que se dê o diagnóstico precoce do câncer de mama, ou até mesmo de lesões pré-cancerígenas, como são os carcinomas in situ e algumas lesões atípicas da mama que antecedem, de fato, o diagnóstico do câncer. Então, é um exame que consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama, nas mulheres em geral, em mais de 30%, porque ele nos permite diagnósticos muito precoces.
Ao passo que se você espera por uma sintomatologia, ou mesmo ter uma dor, uma expressão anormal ali no mamilo, uma descarga mamilar sanguinolenta, ou uma pele alterada, enfim. Nessas outras situações, não é que você não tenha que procurar o médico de imediato, mas são situações onde o diagnóstico provavelmente vai ser dado numa forma um pouco mais avançada da doença, o que não é o ideal. Então, é por isso que o mês de outubro começou com uma campanha nos Estados Unidos, um grupo de mulheres que fazia uma caminhada, justamente que tiveram câncer de mama, passaram por todas as dificuldades aí do tratamento câncer relacionado, e se uniram para lembrar mesmo que a mulher precisa fazer este exame. É um exame de rastreio ativo, não pode ficar esquecido, não pode ficar de lado. A partir dos 50 anos é importante que esse exame seja feito anualmente. E por que deve ser feito anualmente? Porque de um ano ao outro é tempo suficiente, a partir do momento que o organismo começa a envelhecer, para que se formem lesões ali que tenham um potencial de transformação maligna, ou até mesmo que se dê a formação de um pequeno tumor que já possa ser um câncer. Então, esse mês marca, de fato, a lembrança da necessidade de que a gente cuide do nosso corpo. É claro que o foco desse mês rosa é na mama, mas não somente, a gente tem que fazer um cuidado geral. Eu costumo brincar com os pacientes que a gente leva o carro para revisão de tempos em tempos, e o nosso corpo que nos carrega muitas vezes fica esquecido de lado. A gente não pode esperar dar problema para a gente fazer as revisões, vamos dizer assim. Então, de fato, a gente precisa ter essa lembrança anual, ao menos, de fazer os nossos exames de check-up. Cada idade tem um protocolo específico, então nós aqui estamos focados na questão da mamografia a partir de 50 anos para as mulheres. No mês que vem, nós vamos focar para a população masculina a questão da realização do exame de PSA, muito importante, também não pode ser esquecido. Mas temos todos os outros órgãos, tem que ser feito rastreio para câncer de intestino, tem que ser feito rastreio para câncer de pele e tantas outras doenças que nos acometem aí com o passar dos anos. O câncer de mama é muito importante porque, excluídos os cânceres de pele, que são os mais comuns e também não são doenças tão agressivas, ele é a neoplasia mais comum nas mulheres no mundo. Então, se a gente excluir o câncer de pele, é o câncer de mama que mais vai acometer as mulheres, com uma incidência no ano passado no Brasil de mais 66 mil novos casos, e um índice de mortalidade alto ainda, infelizmente, no nosso país, aí, cerca de 18 a 20 mil óbitos ano por câncer de mama no Brasil. Isso é bastante, e a gente sabe que essas estatísticas também, infelizmente, ainda são subnotificadas, vamos dizer assim. Os números que nós temos, dados oficiais do INCA, sabemos que, infelizmente, não são os dados verdadeiros daquilo que se vive nesse país tão grande. Então, é muito importante que se faça, que se lembre de fazer. Eu costumo brincar que se a campanha servir, pelo menos, para que as mulheres, no mês de outubro, façam seus exames, façam seu Papa Nicolau, façam o rastreio mamográfico, façam os exames básicos de check-up, ele já faz uma mudança muito impactante na vida de todos, porque o fato é que a gente esquece mesmo. Tem pacientes que a gente fala, olha, escolhe um mês do ano, e muitas acabam escolhendo aí o mês do Outubro Rosa, que é quando as campanhas se direcionam e às vezes as mulheres lembram, então, que elas precisam procurar o médico e fazer esses exames. Vocês têm um privilégio, eu diria assim, nós, né, que estamos dentro de uma atenção de saúde suplementar, onde nós temos acesso aos exames, acesso a consultas, até com programas de incentivo, como o Evida está fazendo, né, para que realmente os associados busquem esse atendimento e esses exames. E não podemos esquecer que isso não deixa de ser um privilégio num país como o nosso, que acaba dependendo muito do Sistema Único de Saúde, que é totalmente defasado, infelizmente, para esse diagnóstico. Então, nós tínhamos pensado em reforçar isso. Também gostaria de reforçar, as mulheres têm muito... não digo preconceito, mas tem muito incômodo com a realização da mamografia, principalmente aquelas que nunca fizeram.
porque a gente sabe que é um exame radiográfico da mama, mas ele é feito, como a mama ela é densa, muitas vezes a mama é volumosa, ela é feita através de uma técnica de compressão do tecido mamário, para que você possa abrir o tecido, e aí ele fica mais radiotransparente, todo visível. E muitas mulheres se incomodam ou têm até um pouco de medo de fazer por medo da dor, né? Por medo do desconforto do exame. Mas lá no Centro Radiológico de Brasília, nós temos um aparelho que se chama Pristina, que é um aparelho mais novo de mamografia, e ele é mais anatômico. É claro que tudo que vai sendo modernizado vai melhorando, não somente na técnica de interpretação e coleta das imagens e qualidade do exame, mas também e principalmente na técnica para o conforto da paciente. Então, hoje, os mamógrafos mais novos, como é o nosso, mas tantos outros aqui pela cidade, Brasil afora, são mamógrafos com técnicas de compressão mais rápida e também técnicas de compressão assistida, onde a própria paciente ela controla um pouco até o nível em que está confortável a compressão e o técnico verifica se já estiver adequado para a coleta das imagens. A coleta já é feita e também num tempo muito mais rápido, dada aí a tecnologia desses novos aparelhos. Então, hoje, eu diria que a mamografia, de fato, é um exame menos desconfortável, vamos dizer assim, principalmente em centros onde você tem mamógrafos, aparelhos mais novos, mais modernos e com essas tecnologias aí que ajudam muito. Então, é fundamental, eu diria que, ainda mais havendo uma campanha como essa, até o final do ano, para que as pessoas se organizem, homens e mulheres que estão participando aqui do chat, se organizem na agenda mesmo para marcar esses exames, marcar a consulta para fazer os exames e fazer esse rastreio. Uma outra coisa que eu sempre gosto de mencionar quando a gente fala nas campanhas do Outubro Rosa é com relação ao autoexame da mama. O autoexame da mama é muito importante no sentido da gente se conhecer. Porque é claro que no hiato de um ano, você fez uma mamografia, fez os seus exames de check-up, não tinha nada, em 2021 estava tudo perfeito. Você vai deixar como recomendado para fazer o exame em 2022. Mas nesse hiato, populacionalmente sabemos que a chance de aparecimento de alguma coisa mais agressiva é muito baixa, mas não é impossível. Então, o autoexame serve justamente para isso, para que você, conhecendo a sua mama, conhecendo o seu corpo, se notar qualquer anormalidade ali durante o banho, né? Ou na troca de roupa, fazendo esse exame, se você nota qualquer anormalidade, imediatamente procurar um profissional de saúde capacitado, um ginecologista, ou até mesmo, se for na mama, um mastologista, para que ele faça a palpação e possa avaliar a necessidade de adiantar um novo exame mamário, porque nesse ato não é impossível que aconteçam alterações. Então, o autoexame é muito importante nesse sentido, porque uma mulher que não conhece a sua mama, ela perde a própria vigilância que ela pode fazer, antes mesmo dos exames de rastreio. Aí nós tínhamos pensado, então, por ser um bate-papo, em abrir para perguntas, dúvidas com relação ao exame, com relação à própria doença. Estamos aqui abertos para responder às dúvidas e curiosidades de vocês, que vocês têm. A gente já tem uma questão aqui que eu acho interessante a gente tratar logo agora que a gente está falando de mamografia, que é sobre o mito de que a mamografia pode causar câncer, né? Existe realmente esse mito? Por que as pessoas possuem esse medo? Pergunta da Vitória. As pessoas têm essa relação na cabeça porque o exame de mamografia, ele é um exame derivado de técnicas de radiografia. E toda radiografia, o raio-x, ele tem radiação. Tanto é que é um exame restrito, por exemplo, às pacientes gestantes. Mas a quantidade de radiação recebida no exame de mamografia é extremamente baixa, principalmente com os mamógrafos de última geração. Quanto mais novo é o aparelho, menor é o tempo que a paciente fica com a mama comprimida e exposta àquela radiação. Então, a exposição à radiação já foi muito bem estudada e nas técnicas de mamografia, nos mamógrafos que nós temos disponíveis hoje, por exemplo, no CRB, essa exposição ela é mínima, ela é ínfima. Então, ela não é causadora de câncer de mama. Existe, claro, para quem talvez já tenha lido com mais cuidado,
um pouco mais de restrição para pacientes que têm um tipo de mutação genética que é extremamente rara, que se chama síndrome de Li-Fraumeni. Para essas pacientes, mas que geralmente tropeçam num diagnóstico muito precoce de câncer, qualquer um que seja, geralmente já na infância ou na adolescência, aí sim há todo um rastreio feito de forma diferenciada, priorizando ressonâncias no lugar de mamografia, mas a ressonância não substitui nunca a mamografia. Existem vários tumores que só são visíveis à mamografia. Então, isso é um mito, isso é um extravasamento de um conhecimento parcial aí, e não é verdadeiro para a população no geral. Então, não, a radiação que você vai receber fazendo mamografia uma vez ao ano, ou até de 6 em 6 meses, pelo resto da sua vida, se for necessário, ela não será suficiente para o desenvolvimento de um câncer de mama. Então, sabendo disso agora, nossa obrigação levar a verdade, né, doutora, para essas pessoas que ainda eventualmente passam essa informação errada aí sobre a mamografia. A Ana Cláudia e o Ediel comentaram aqui até que meio que simultaneamente a respeito de exames complementares para os homens, né? O Ediel complementa aqui que sempre ouviu que o ideal para as mulheres é que façam um acompanhamento anual. E quanto aos homens, existe algum protocolo? Os homens também podem ter câncer de mama, mas a incidência na população masculina é muito pequena. Quando eu me refiro à população masculina, eu estou falando da população masculina, biologicamente masculina, e obviamente eu não estou me referindo à população trans, porque a população trans, que infelizmente não é bem representada dentro das nossas campanhas, que são campanhas que datam de décadas atrás, onde a gente ainda não tinha toda a abertura social que temos hoje, e nem todo o discernimento e tudo aquilo que é necessário para acolher essa população. Então, infelizmente, a população trans ainda não está representada. Então, falando da população masculina, biologicamente masculina, a incidência de câncer de mama, de fato, é muito baixa nessa população, excetuando-se casos de mutações genéticas hereditárias que podem acometer os homens. Por que a incidência é menor? Porque, primeiro, eles têm glândula mamária, tanto é que não é raro, às vezes na adolescência, os meninos terem um pouco ali de uma protuberância na mama, terem um pouco de sensibilidade, a gente chama isso de ginecomastia. Isso depois tende a melhorar com o passar dos anos e o amadurecimento dos eixos hormonais. Mas eles têm um tecido mamário ali, não tão desenvolvido quanto das mulheres, mas eles também não recebem depois, com o amadurecimento dos eixos hormonais, o mesmo estímulo dos hormônios de estrogênio e progesterona, que são os grandes hormônios da população feminina em idade fértil. Então, por esses dois motivos, essa menor exposição a estrogênio e progesterona, e ainda eles terem um tecido mamário muito menor do que o nosso, e também não passarem pelas transformações que a mama feminina acaba passando para a lactação, para a menstruação, para a ovulação, os homens têm menos a chance de ter um câncer de mama. Contudo, como eu falei, acontece relacionado aí a algumas mutações hereditárias, tanto é que quem tem um homem na família que teve câncer de mama tem que ser investigado mais precocemente. Como eu disse, entra nas exceções de começar o diagnóstico, começar os rastreios a partir de 35, 40 anos de idade, justamente por causa dessa questão das síndromes genéticas possivelmente associadas. Mas por esse motivo, por ser tão raro, não há hoje a indicação de se fazer um exame mamográfico, por exemplo, de rastreio, como é feito para as mulheres. Porque nas mulheres essa doença é muito comum, e ela é comum antes mesmo de que você consiga identificá-la no exame físico. Além disso, a mama feminina tende a ser uma mama maior, e é difícil, às vezes, para uma mulher, mesmo que se conheça muito bem, ela consiga, ao toque, identificar uma lesão pequenininha, às vezes milimétrica, que seria o ideal aí para um diagnóstico precoce. Já no homem, pelo tecido ser menor, é mais fácil que o homem identifique uma assimetria. O homem não passa pelas mudanças hormonais mensais que a mulher passa, então, geralmente, se ele tem uma sensibilidade, já é um sinal de alerta. Se tiver, homem não tem a exposição hormonal e não vai passar por questões de lactação, etc. Então,
expressão mamária no homem. Então, está saindo algum líquido, está saindo leite, está saindo alguma coisa da mama do homem, imediatamente procurar um profissional. Então, pela incidência, não se enxerga, já foi estudado isso, se haveria necessidade de um exame de rotina, não há, mas a partir do momento que haja qualquer sensibilidade, dor, nodulação, expressão positiva, qualquer suspeita, ou a mama masculina está crescendo, ir ao médico, para que aí sim a gente faça o rastreio. E o exame na suspeita será o mesmo, mamografia, e poderá ser necessária a complementação com a ecografia mamária para a identificação aí de alguma lesão suspeita no homem. Legal, obrigada, doutora. Você falou há pouco a questão da representatividade, né? A Evida teve essa preocupação e a gente colocou lá no site que o objetivo da campanha, homens e mulheres de mãos dadas junto contra o câncer, né? O objetivo da campanha a gente colocou também que é informar, prevenir, detectar casos de cânceres ginecológicos, cérvico, uterinos e mamários entre as mulheres cis, heterossexuais, lésbicas, bissexuais e pansexuais, homens trans e pessoas não binárias e ou de gênero fluido, garantindo-lhes o acesso ao tratamento qualificado. E também detectar câncer de próstata entre homens cis, heterossexuais, gays, bissexuais, pansexuais, mulheres trans, travestis e pessoas não binárias e ou de gêneros fluidos, garantindo-lhes o acesso ao tratamento qualificado. Então, a Evida, sim, pensou nessas pessoas, né? E por questão aí de respeito e acolhimento a todos, a gente deixou lá no nosso site também. Só essa observação. A Fabiola, nossa colega, ela está perguntando, adenopatia axilar pode preceder o câncer? Qual o período que deve ser feito o controle? A adenopatia axilar, ela é o aumento dos linfonodos na região da axila. Nem todo mundo sabe o que são linfonodos, então linfonodos são parte do nosso sistema linfático, são nódulos que são parte do nosso sistema linfático, que é o que antigamente ou ainda se conhece muito por íngua. Só que a íngua é quando esses linfonodos estão aumentados, que nós chamamos de linfadenomegalia ou adenopatia. A adenopatia, ela não vai acontecer exclusivamente por câncer. Por exemplo, nesse último ano, nós tivemos um aumento muito relevante da incidência de linfonodomegalias na região axilar, acontecendo secundariamente a vacinas do Covid. Porque são vacinas novas, algumas das vacinas que nós recebemos vieram aí de vírus atenuados, e isso provoca uma reação inflamatória no corpo e faz com que os linfonodos reajam. Então, nosso sistema linfático, ele é parte do nosso sistema imunológico e tem por obrigação reagir no momento de uma infecção, de uma inflamação, de um trauma. Então, em mulher, por exemplo, uma coisa que às vezes pode dar adenopatia na axila é um folículo piloso ali da região axilar encravado. Aí inflama um pouquinho e o linfonodo aumenta, fica desse tamanho, fica dolorido, palpável. Contudo, observada o aumento do linfonodo axilar, isso é um sinal para o paciente procurar assistência médica. Por quê? Não há como distinguir, digamos assim, apenas palpando, isso aqui não é nada. Lógico, se você está vendo que tem um pelo encravado ali, imediatamente apareceu na mesma época, você pode esperar alguns dias, é provável que isso melhore essa inflamação e esse linfonodo regrida. Mas caso contrário, eu estou percebendo um nódulo aqui na minha axila, doloroso, palpável, não importa se isso está relacionado a um câncer, porque pode estar sim relacionado a um câncer. Os cânceres de mama, a primeira drenagem linfática que eles fazem geralmente é para os linfonodos axilares. Então, pode sim, mas podem ser várias outras alterações benignas que podem estar associadas a outras doenças, sejam doenças reumatológicas, sejam doenças virais, sejam vacinas, mas em termos de população, você percebeu, procure um médico. Pode ser numa situação como essa até um clínico. Se você está com seus exames em dia, você pode procurar um clínico geral para que ele faça a palpação e muito provavelmente faça os exames necessários, que são justamente para pesquisa de infecções virais
e um exame de ecografia da região mamária e desse próprio linfonodo, para distinguir se isso é suspeito para câncer, e aí você vai abrir investigação, ainda que seja no momento antes de completar 1 ano do exame anterior, ou não. Se já descartado, olha, temos uma infecção aqui, por exemplo, citomegalovírus, isso faz adenopatia, vamos observar 30 dias, ele vai reduzir, porque cada caso, esse linfonodo pode demorar mais ou menos para desaparecer. Então, não pode se ficar esperando, a menos que seja uma coisa muito óbvia. Tá certo. A nossa beneficiária Carmen Silvia, ela pergunta: com esses exames, mamografia, autoexame da mama, posso ter certeza de um diagnóstico precoce em caso de câncer de mama? A partir dos 50 anos, a mama feminina, ela já fica lipotransformada. Então, a mamografia, de fato, passa a ser o melhor exame para vigilância dessa mama, porque ela fica bem transparente, ela fica muito facilmente visível a mamografia. Contudo, parte do processo passa por uma consulta com um médico especialista nessa área, seja um ginecologista, pelo menos, que geralmente é quem faz aí o check-up feminino, e o urologista para fazer o cuidado masculino. Porque cada caso, cada mulher pode ter sua peculiaridade. Então, você pode chegar aos 50 anos, ainda não estar na menopausa, porque essa é uma idade média da brasileira entrar na menopausa, e a sua mama, por exemplo, ser uma mama densa. E se assim for, você precisa, além da mamografia, do seu autoexame, claro, e do exame do profissional médico que cuida de você, talvez você precise da complementação com uma ecografia mamária, justamente porque sua mama é densa e ainda não está totalmente radiotransparente para análise exclusivamente por mamografia. Uma outra peculiaridade, as pacientes que têm prótese mamária. As pacientes que têm prótese mamária não precisa ser todo ano, geralmente a cada 2 a 3 anos, mas merecem fazer uma ressonância da mama. Porque nessas pacientes que colocaram uma prótese por motivo estético, a depender da técnica de cirurgia plástica utilizada, há um tecido mamário retroprótese e que às vezes a mamografia não consegue alcançar. Então, peculiaridades são possíveis. Quando a gente fala de mamografia a partir de 50 e bate nela, é porque ela de fato é o exame que mais faz diagnósticos, mas é claro que existem as peculiaridades e por isso é tão importante a passagem pelo médico ginecologista e, se houver alguma alteração, até o mastologista ou mesmo oncologista. Certo, doutora. E a gente fala tanto, né, assim, sobre prevenção, né? Mas a gente sabe também que há aqueles grupos de risco, né? Os casos genéticos. Fala um pouquinho para a gente como que as mulheres podem ficar mais atentas a esses sinais. Os casos genéticos hereditários, essas mutações que circulam entre as famílias, são casos mais raros de câncer de mama. Nós que trabalhamos, né, diariamente com câncer, eu já tive mãe e filha fazendo quimioterapia ao mesmo tempo, prima acometida por câncer de mama, e na busca de painel genético com geneticista, feito painel, inclusive reteste de painel, não foi identificada uma mutação genética que fosse hereditária naquela família. Então, apesar disso, o fato de haver casos na família, até parentes de terceiro grau, são importantíssimos para que a mulher fique alerta com relação a isso. Tem uma prima que teve câncer de mama. Isso é importante para você colocar e dizer ao seu médico, porque isso realmente pode indicar que você comece o rastreio antes. Com relação aos pacientes que já têm um diagnóstico de mutação genética na própria família, que são as mutações mais comumente relacionadas a câncer de mama, são as mutações de BRCA, BRCA1 ou 2. Quando você tem um diagnóstico no que a gente chama de caso índice, então essa mulher teve um câncer de mama, fez uma investigação genética, isso geralmente acontece, essa indicação de fazer a investigação genética ou não, ela é feita já dentro do centro de oncologia. Passei pelo geneticista, tem uma mutação de BRCA. A partir do momento que esse diagnóstico é dado, o geneticista ele vai fazer o recrutamento dos familiares que possam estar em risco e que mereçam fazer a investigação também. Então, serve como alerta ao histórico familiar e, claro, se a gente der esse diagnóstico à família e os parentes que precisam fazer o teste também são recrutados. Com relação a medidas preventivas, e aí sim, os pacientes que têm as mutações genéticas
principalmente de BRCA1 e 2, essas pacientes têm um risco de câncer de mama muito maior, que chega a 75% a mais do que o risco populacional, que é de próximo a 20%. Ou seja, é quase certo que essas mulheres vão ter câncer de mama. Portanto, nessas duas mutações, estará indicada a cirurgia de retirada profilática, que seja preventiva das mamas, que é a cirurgia de adenectomia. Outras medidas, e aí valem para a população geral e para a população com mutação, que seriam para prevenir o câncer. Então, o que eu posso fazer para tentar reduzir o meu risco de ter um câncer de mama? Alimentação saudável, então evitar o consumo principalmente de comidas ultraprocessadas e embutidos, não fumar, o cigarro e cigarros eletrônicos, então não somente hoje a gente tem que lembrar que não é só o cigarro, o tabaco tradicional, temos os cigarros eletrônicos, eles têm agentes químicos que são carcinógenos conhecidos para todo tipo de câncer, principalmente para nós mulheres câncer de mama. Limitar um pouco o consumo de bebida alcoólica. Então, a gente sabe que o excesso de álcool é um fator carcinógeno também conhecido. Então, evitar consumo de bebida alcoólica todos os dias. E quando consumir bebida alcoólica, que sejam medidas em quantidades mais pequenas, no máximo moderadas, e com uma frequência aí baixa. Menos do que 3 vezes na semana, 2 no máximo, e talvez até o ideal fosse um pouquinho menos do que isso. Prática de exercícios físicos. Hoje nós sabemos que a obesidade está relacionada ao aumento do risco do câncer de mama nas mulheres e próstata nos homens. Então, atividade física, não com intuito estético, mas com o intuito aí de prevenção de doenças cardiovasculares e de câncer é muito importante. E também os hábitos saudáveis com relação e mais cuidado com relação a algumas exposições, pacientes que têm exposição a agentes químicos inalatórios, como, por exemplo, as mulheres que trabalham com agronegócio ou que trabalham expostas a muitos agentes químicos, essas têm que ter cuidados redobrados. A amamentação é um fator protetor, então as mulheres que amamentam, que gestam antes dos 30 anos e amamentam pelo maior período de tempo possível, isso é uma proteção, porque essa transformação que a mama sofre, ela acaba conferindo uma redução no risco de transformações malignas daquele tecido. E uma outra coisa que deve ser ponderada com muito cuidado ao entrar na menopausa é o uso de terapia de reposição hormonal. Nós sabemos, e hoje está mais claro, há uns 20 anos atrás a gente tinha estudos ruins que provocavam e sugeriam que talvez a reposição hormonal aumentasse o risco de câncer. Esses estudos foram redesenhados, refinados, e nós temos hoje estudos muito bem desenhados e que categoricamente mostram que sim, quanto maior o nosso tempo de exposição aos hormônios que nós recebemos em alto nível na idade fértil, no momento em que a tua mama está envelhecendo, se você continua expondo a esses hormônios, há um estímulo maior aí para um risco de proliferação tumoral. Então, deve ser ponderado. Não digo que nenhuma mulher possa mais fazer reposição hormonal, o fato é que nós temos indicações até com relação a doenças cardiovasculares, doenças genéticas, sintomatologias graves da menopausa, mas isso deve ser muito bem ponderado com o ginecologista, porque aumenta, sim, o risco de câncer. Esses estudos mais novos, inclusive, evidenciaram que até o uso de anticoncepcionais hormonais aumenta um pouco o risco de câncer de mama, mas proporcionalmente, se você fizer um uso pontual ali, por momentos que não está definida ainda a questão de prole, não teria um impacto tão grande quanto a própria reposição hormonal, até porque são momentos diferentes da exposição. Você toma anticoncepcional na idade fértil, onde a sua taxa de hormônio normalmente é alta, então o risco é um pouquinho menor do que a reposição hormonal que é dada como extra no momento em que seus hormônios iriam naturalmente cair. Tá certo. A Miriam acabou de perguntar aqui sobre o uso do anticoncepcional, se ele aumenta o risco de câncer de mama, né? Aumenta. Infelizmente aumenta, mas como eu disse, é um aumento bem pequeno, assim, em termos estatísticos, a gente tem que ser preciso, a estatística mostra que sim, há um potencial de aumento, mas em termos populacionais maiores, esse risco, ele é pequeno, mas é a mesma coisa que nós já temos dados com relação a mulheres que fazem trabalhos noturnos.
Então, médicas, comissárias de bordo, mulheres que fazem muitos anos de trabalhos noturnos, isso acaba gerando um efeito hormonal alterado aí na liberação de hormônios do sono, e isso também, por exemplo, aumenta um pouquinho, sim, o risco de desenvolvimento de câncer de mama a longo prazo. Então, o anticoncepcional entra na conta, e eu acho que isso serve para que nós, mulheres, pensemos cada vez mais nos métodos contraceptivos não hormonais como opções, como, por exemplo, os dispositivos intrauterinos, que não são medicados, mas é claro que isso caso a caso, e como eu disse, o câncer de mama não é uma doença de um fator só, e cada fator tem seu peso. Então, se você vai tomar anticoncepcional por um tempo ponderado ali da sua vida, porque realmente nesta fase eu não posso engravidar, mas eu também não quero botar um DIU, porque eu planejo ter filhos ali no próximo ano. Não é esse curto período que vai ser determinante. Mas eu vou usar anticoncepcional 20, 30 anos, porque eu não gosto de menstruar, enfim, tinha alguns usos indiscriminados dos anticoncepcionais hormonais que talvez passem a ser revistos, uma vez que a gente já tem esses dados aí há mais ou menos 2 a 3 anos, de forma mais clara. A Ellen acabou de colocar também aqui a respeito do DIU hormonal, né? Que também se enquadra nisso que você acabou de falar, né, doutora? O DIU hormonal, ele é medicado com progestágeno. Ele é menos hormônio ainda do que qualquer anticoncepcional oral que a gente tome. Hoje, quando a gente fala de anticoncepcional, a gente está falando de um mundo de opções. A gente tem, inclusive, anéis, que são colocados como dispositivos intravaginais, que tem uma liberação de hormônio local, temos anticoncepcionais transdérmicos, temos anticoncepcionais de baixíssima dose, tanto que algumas pacientes não toleram porque fazem escapes de sangramento no mês. Temos anticoncepcionais tradicionalíssimos, de alta dose, para algumas mulheres que também precisam, porque tem outras doenças benignas, como endometriose, adenomiose, e que não podem ciclar de forma natural, porque tem muita dor, tem muito sangramento. Enfim, novamente, o uso de anticoncepcional, eu acho que o que ficou claro para a comunidade científica é que ele não pode ser indiscriminado. Você não pode prescrever um anticoncepcional para uma adolescente e deixar ali indiscriminadamente em qualquer dose o resto da vida. Até porque anticoncepcional, muito antes do risco de câncer, aumenta o risco de trombose. Nós, mulheres que já usamos, sabemos o tanto de efeitos adversos que podem trazer. O DIU medicado, ele tem um hormônio, mas é um progestágeno que faz menos passagem pelo fígado. Então, é claro que a exposição é ainda menor. Então, o risco dele é menor. Mas nós temos a possibilidade, se a mulher puder, temos DIU hoje, que não tem medicação nenhuma, o dispositivo intrauterino de cobre, temos de cobre prata. Então, tem um monte de opções aí para se conversar, caso a caso, com o ginecologista, nessas consultas até de prevenção e de fazer os diagnósticos. Acho que sempre é momento de trazer essas conversas. Certo. Falando um pouquinho de tratamento, né, doutora? A senhora é oncologista, infelizmente está aí nessa linha, né, com a questão do tratamento. Como que está hoje? Possui algum tratamento mais eficaz, algum primeiro, assim, indicado? Como que está hoje essa questão do tratamento? E a questão da rádio também, se em todo caso de câncer de mama é necessário fazer rádio, se em todo caso de câncer de mama é necessário retirar a mama completa. Fala um pouquinho para a gente. Então, o tratamento do câncer de mama, a gente chama de câncer de mama um espectro enorme de doenças. Existem vários subtipos de câncer de mama, tipos que são avaliados por expressões moleculares que cada tumor pode ter que nasceu dentro da mama. A depender disso é que o tratamento vai ser desenhado, porque tem alguns tumores cânceres de mama, como, por exemplo, nós chamamos de triplo negativo, que eles não têm expressão nenhuma, nem para hormônio, nem para receptores de membrana que a gente possa alvejar, que são muito agressivos, costumam acometer mulheres mais jovens, e é desses que nós falamos quando nós falamos em buscar e rastrear, até doenças mais indolentes, que nós chamamos de tipos luminais de câncer de mama, que são esses exatamente hormônio positivos, que vão acontecer geralmente na mulher mais velha, que tem um crescimento lento, um crescimento indolente, uma doença mais lenta.
Então, o tipo molecular é uma primeira coisa que define a agressividade que nós vamos ter com essa doença. Por exemplo, os pacientes com doenças triplo negativas, é muito difícil que elas não passem pelo processo completo de tratamento, que envolve sempre, em todos os casos de câncer, cirurgia, porque a medida mais curativa para qualquer câncer de mama é a retirada cirúrgica do tumor, seja feita ela inicialmente, então como primeira medida, então a paciente tem o diagnóstico, já vai operar, ou seja ela feita num segundo momento, por exemplo, nesses tumores mais agressivos que eu mencionei, a paciente muito provavelmente passará por um tratamento de quimioterapia e que pode ser feito às vezes, a depender do tamanho da doença, antes da cirurgia. Você faz a quimioterapia primeiro, o tumor murcha, você tem um controle da doença mais global e depois se procede ao tratamento de cirurgia de mastectomia. A cirurgia de mastectomia, ela não precisa ser uma mastectomia radical, ou seja, não precisa ser retirada total da mama, muito menos areola e mamilo, necessariamente. Tem alguns tumores que, infelizmente, são maiores, ou a mama é muito pequena, então, ou o tumor mais agressivo, ou a localização dele estava muito próxima ali a esse complexo areolo mamilar ali, e que demandam uma retirada mais radical na cirurgia. Mas isso é caso a caso. Tem muitos tumores que nós diagnosticamos com exames de rastreio e que conseguimos ver antes mesmo que a paciente perceba alguma coisa, tumores pequenininhos e que podem ser retirados de forma parcial. Então, você faz uma setorectomia, tira um setor da mama mesmo e esteticamente faz uma simetrização, às vezes nem precisa, porque as mulheres às vezes têm as mamas simétricas já, então às vezes a simetrização nem é necessária, então se tira, faz uma cirurgia parcial e a paciente já está tratada. A necessidade de quimioterapia hoje vai de caso a caso, então depende de critérios clínicos e moleculares, então se há mutação genética, qual era a agressividade dessa doença. Tem muitas mulheres que dão o diagnóstico hoje mais inicial, não tem comprometimento axilar, tem doenças muito pequenininhas e que nem sequer vão precisar passar por uma quimioterapia. Então, mais uma vez, até caso, quando nós vamos encontrar um câncer de mama num exame de mamografia, de ecografia mamária, mas se você encontra ele menor, a chance de você passar por um tratamento dificílimo é menor ainda. Então, o tratamento pode ser muito mais tranquilo, muito mais light, entre aspas. Com relação à radioterapia, a radioterapia ela pode se fazer necessária em algumas situações em câncer de mama. Quando são feitas cirurgias conservadoras, então, como eu disse, você vai tirar apenas um setor da mama. Mas como a mama é tida como um órgão, então mama direita é um órgão, mama esquerda é outro, aquela mama adoeceu, apesar de não ter nenhuma outra lesão, se for feita uma cirurgia conservadora, de forma preventiva, está indicado fazer radioterapia na mama que adoeceu, não na outra. Em alguns casos, como eu falei, o tumor é maior e a cirurgia precisa ser total. Você precisa retirar a glândula toda. Tem algumas pacientes até com indicações, como a gente já mencionou, de cirurgia bilateral. Nesse caso, se a radioterapia, se a cirurgia foi total, a radioterapia não seria obrigatória, mas ela poderá estar indicada se houver, por exemplo, adenopatia axilar. Então, quando você faz a cirurgia de mastectomia, seja ela parcial ou radical, você vai fazer a análise dos linfonodos sentinelas, que são chamados assim porque eles são os primeiros linfonodos que recebem qualquer célula tumoral, caso o tumor tenha atingido a circulação linfática. E essa análise é feita dentro do centro cirúrgico, no intraoperatório, já por uma biópsia de congelação. Se esses linfonodos estiverem negativos, não é necessário o esvaziamento da axila, retirada de mais linfonodos da axila, e, eventualmente, a paciente não precisará passar por radioterapia se a cirurgia dela envolver a retirada total da mama. Contudo, se a paciente tiver comprometimento axilar, ou um tumor que fosse maior, que pegasse a pele, às vezes mesmo fazendo a retirada completa, há indicação sim de se fazer a radioterapia complementar em outras cadeias linfonodais para diminuir o risco de uma recidiva local da doença. Certo. Então, cada caso é um caso, precisa ser muito bem avaliado, né? A gente fala aqui de generalidades, mas é claro que cada mulher tem a sua especificidade, e aí
a importância de estar tratando e fazendo essa prevenção, fazendo essa detecção precoce, né, doutora? A nossa colega Nayara, ela pergunta quais os mitos e verdades sobre a Depo-Provera, e ela já faz uso há quase 2 anos e não menstrua há 1 ano e 6 meses. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutora. Esse é um hormônio sintético, né, que pode ser utilizado. Ele tem N indicações, mas entre elas, algumas pacientes que possam utilizar aí até pelas principais patologias benignas que nós mencionamos, como endometriose e adenomiose em casos mais graves. Como nós dissemos, o uso dessas medicações sendo supervisionado por um ginecologista, que é um profissional médico especialista, inclusive para fazer acompanhamento mamário dessa paciente, não é uma medicação que tenha que causar nenhum tipo de alarme por parte do paciente. Então, você está tomando, você está fazendo seus exames de rotina, seu Papa Nicolau, está avaliando as suas mamas anualmente, cada consulta você faz seu autoexame, mas o profissional médico faz a palpação de forma técnica. Então, usa-se por uma indicação clínica, é benéfico. Você não pode, a partir de agora, meu Deus, aumenta o risco de câncer, então eu não vou mais tratar as adenomioses ou endometrioses dos pacientes. Não pode ser também visto e nem entendido dessa forma. Tudo é ponderação. Senão a gente entra naquela mesma primeira pergunta sobre a própria mamografia provocar câncer de mama. Não é por aí. Mas, sim, os pacientes que têm a indicação de usar essas medicações e são por longos períodos, geralmente, elas precisam estar acompanhadas por um profissional médico. A mama está vista, está tudo bem, não é por este momento que a longo prazo você vai desenvolver doença, até porque, mais uma vez, câncer de mama é uma doença multifatorial. Ela não é uma doença de uma causa única, excetuados aí as exceções dos pacientes que têm as mutações genéticas de BRCA1 e 2. Certo. 2 perguntinhas a respeito do desodorante antitranspirante, se ele pode influenciar no surgimento do câncer de mama, e se o estresse também pode colaborar e influenciar para o aparecimento do câncer de mama. Os desodorantes, a gente tem vários produtos no mercado, a preocupação maior recai sobre os produtos com a apresentação em aerosol, mas não, a gente não tem uma comprovação de que o uso dele faça uma carcinogênese por si só. Então, não há essa preocupação. Agora, para o meio ambiente, os desodorantes antitranspirantes de uso em creme, por exemplo, seriam mais adequados, mas não por carcinogênese feminina, vamos dizer assim. Qual era a outra pergunta? Em relação ao estresse. Estresse. Estresse é muito importante, porque o estresse, ele modula justamente todas as vias que nós falamos quando a gente fala em multifatorialidade da doença. Então, nosso sistema imunológico, ele é o grande guardião para evitar que a gente desenvolva qualquer tipo de câncer na nossa vida e outras doenças. E a imunidade, ela é muito mais complexa do que só aquilo que nós avaliamos no exame de sangue, quando a gente avalia glóbulos brancos, né? Que o médico fala, a imunidade está boa. É um pedacinho que ele está vendo ali da contagem de células de defesa. Mas a imunidade, ela passa muito além disso. Nós temos a parte de imunidade humoral, que é a imunidade de anticorpos, que nós mensuramos alguns deles em alguns momentos, como aconteceu agora pós-vacina, as pessoas queriam saber se tinham anticorpos contra a Covid, sim ou não, e aí você tenta testar, mas ainda assim, não é porque você tem um anticorpo que necessariamente você está 100% imunizado ou não vai desenvolver algum tipo de problema, de doença ou de infecção. Então, o sistema imunológico, ele é muito regulado pelos nossos neurotransmissores. E quando nós estamos estressados, ansiosos ou deprimidos, os neurotransmissores de bem-estar, eles passam a não ser liberados pelo cérebro. Isso gera a liberação de fatores inflamatórios, como interleucinas, fatores de necrose tumoral, um monte de fatores inflamatórios na corrente sanguínea, que vai fazendo uma inflamação verdadeira do nosso corpo. Isso não é abstrato, isso, se fosse possível de se dosar em sangue de rotina, isso é dosado em laboratórios em bancada de pesquisa, mas isso é bioquímico. E a partir do momento que o cérebro, que está em estresse, depressão não tratada, ou nessas situações que nós falamos, ele começa a não liberar os neurotransmissores de bem-estar,
e o organismo fica com esses fatores inflamatórios aumentados, o fato é que você atrapalha o funcionamento dos genes supressores tumorais. Então, o estresse, a depressão, a tristeza, eles estão sim relacionados com o aumento da incidência não somente de câncer, mas de várias outras doenças, inclusive doenças autoimunes, que são psicossomáticas. Elas são mediadas pela não liberação dos neurotransmissores saudáveis dentro do nosso organismo. Então, é sim um fator de risco a mais para todos os homens e mulheres, para toda a população, e é sim uma coisa que tem que ser tratada. Por exemplo, a paciente que já está com o diagnóstico dado de câncer de mama, fica triste, é natural que isso aconteça, às vezes entra num quadro de depressão, porque a mama está muito associada não só à estética, mas às vezes funcionalmente, mulher que amamentou fala, puxa, eu vou ter que tirar o meu seio, que alimentou meus filhos, e além disso, todo um processo que às vezes passa na cabeça da mulher como de um processo mutilatório, né, de retirar das mamas, botar uma prótese que ela nunca quis. Isso abala muito a estrutura emocional. E nós temos muito cuidado com isso, porque durante o tratamento, até mesmo as toxicidades que a paciente vai ter no processo de bloqueio hormonal, se ela precisar, quimioterapia, se ela precisar, até mesmo da rádio, eles ficam piores caso a parte emocional não esteja mais controlada. Então, isso é um problema de saúde pública e que vem sendo muito falado, ainda bem que vem sendo lembrado, mas que prejudica muito tanto o surgimento e quanto prejudica o tratamento da paciente que já tenha câncer. Obrigada, Albanete, pelo comentário, né, pela pergunta. E realmente faz toda a diferença aí, não só para o câncer de mama, mas, como a doutora disse, para outras doenças, né? Então, nossa saúde mental tem que estar sempre em dia, né? Então, cuidar dessa parte também. Doutora, o bate-papo está tão bom que o tempo está voando, né? Já passamos aí dos 5 minutos. Mas só para a gente encerrar, a nossa última perguntinha aqui do chat, a Sara perguntou sobre o implante hormonal, chip da beleza, se ela apresenta risco de câncer. Apresenta. Infelizmente, a gente tem visto até uma coisa muito comentada entre nós, trabalhamos dentro de hospitais, né? Como a própria comunidade médica vulgarizou o uso dos implantes hormonais. Então, é fato que os hormônios não são só maléficos, é claro que não. Se nós ficamos com a pele muito bonita, muito lubrificada, se nós temos muita disposição, se o colesterol está baixinho quando nós somos mais novas, e quando nós entramos na menopausa, tudo isso piora e piora verdadeiramente, é de fato pela troca e pela substituição hormonal que acontece na menopausa. Então, esses implantes hormonais, quando você repõe, você aumenta esses hormônios, dado aí cada caso, porque hoje tem vários chips, com diversos tipos de hormônios, um para testosterona, para você perder peso, outro para isso, para aquilo, para a pele, enfim, para um monte de coisa, é claro que você modula isso, e você se aproveita dos efeitos benéficos dos hormônios. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum dado de acompanhamento a longo prazo deste tipo de tecnologia, que inclusive não tem liberações aí formais de órgãos de vigilância internacionais. Então, o nosso temor, nós não temos ainda um conhecimento científico suficientemente bom para ter muita segurança com o trabalho de modulação hormonal, infelizmente. Eu quero muito chegar numa era em que nós tenhamos. Então, você sabe que para você dar maior conforto na vida fértil da paciente, se você modular aqui, você tem que cortar lá para frente, mas nós não temos esse controle hoje. Então, dentro do conhecimento técnico que nós temos hoje, há aumento, sim, do risco na incidência de vários tumores, não somente tumores hormônio-mediados. Quando eu digo hormônio-mediados, são mais relacionadamente câncer de mama, cânceres ginecológicos, então ovário, endométrio e próstata, mas outros tumores também, porque, por exemplo, nós sabemos que tem hormônios de crescimento, como o GH, que são dados aí com objetivos de emagrecimento, e que é um hormônio que pode estimular outras células, e que não são necessariamente células que seriam estimuladas por hormônios sexuais, e que podem aumentar o risco de câncer. Vamos ter que conviver com isso, lidar com isso à frente,
faltam estudos, então muito cuidado com o uso e aplicação desses ditos chips da beleza, porque essa é uma área ainda muito obscura, infelizmente, da medicina. Tá certo. Nossa, voou o tempo, né, doutora? 55 minutos passou rápido. A gente quer agradecer imensamente sua presença, agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, registrar a presença da diretora Carleusa, agradecer todos os beneficiários e beneficiárias que entraram aqui hoje, né? A live vai ficar salva no YouTube, então compartilha esse bate-papo importante, com muita informação. Queria pedir para a gente registrar, fazer uma foto, né? Para a gente marcar nas redes sociais, tanto do Grupo Santa quanto da Evida. Quem puder marcar lá a gente, colocar a Evida apoia essa causa, né? Registrar a campanha da Evida vai ser muito importante. Vamos fazer uma foto, quem puder abrir a câmera para a gente ficar bem bonito. Enquanto isso, falar para vocês que a gente tem o WhatsApp, né? A Evida está no WhatsApp. Então, manda um oi lá para a gente no 61 98316 5330, e aí você vai passar a receber todas as informações e novidades aí do plano de saúde. Então, tá todo mundo agradecendo, dizendo que a doutora é maravilhosa, elogiando a palestra. Nossa colega lá de Tocantins falou que queria ter a doutora na vida dela. Ai, que linda, obrigada. Realmente foi uma excelente palestra, muito obrigada. Vamos fazer a nossa foto? Por favor, abram a câmera aí, vamos fazer uma foto bem bonita. Quem tiver de rosa, levanta aí para mostrar que está de rosa, e aí a gente marca lá na Evida. Quem pode fazer o print para a gente, Sara? Faço sim agora. Vamos lá, Todo então. mundo em 3, 2, 1, dá um sorriso. Agora. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigada, doutora Alessandra. Um beijo, prazer. Obrigada. Obrigada por tudo. Boa semana para vocês, eu que agradeço. Um beijo a todos, boa semana, obrigada pelos participantes. Obrigada, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Ótimo dia. Tchau, tchau.